Vez aqui na tua presença, te louvando, te bendizendo, te agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui. Não porque somos bons ou porque temos algo para oferecer, não, Jesus. Mas é porque nós precisamos de Ti. Nós estamos aqui porque nós precisamos de Ti. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, o inimigo vai nos tragar. Se o Senhor não se colocar à nossa frente, nós seremos destruídos, mas ainda bem que o Senhor não tem nos deixado, que a Tua mão não tem se apartado de nós, que nem um dia sequer o Senhor tem nos deixado só. Então guarda a nossa vida, guarda a nossa casa e guarda os nossos. Jesus, a Tua palavra é viva e é eficaz, e a Tua palavra foi escrita para nós. Nós podemos e devemos nos apropriar de tudo que está escrito através da Tua palavra, Jesus, porque é a Tua boca falando conosco exatamente o que nós precisamos ouvir de Ti hoje. É a porção para hoje. É a quantidade certa para nos alimentar hoje. Então venha nos revestir. Venha nos direcionar. Venha nos capacitar. Venha nos fazer discernir, entender, ter sensibilidade no transmitir, no ouvir, no falar, Senhor. Senhor, o Senhor conhece cada uma das meninas que estão assistindo essa live nesse momento. O Senhor sabe o que cada uma delas precisa, Jesus. E antes de qualquer coisa, nos faça entender o Teu amor por nós, que excede todo sentimento humano, Jesus. Que excede qualquer situação que estejamos vivendo. O Teu amor ultrapassa fronteiras, ultrapassa limites. Não nos permita nunca duvidar disso, Senhor. É tudo que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Hoje é aniversário de Leda, minha gente. E para meditação de Leda, é isso, Juliana, a Bíblia de papel, porque é um privilégio que nós temos. Para a meditação da nossa irmã Leda, Salmos capítulo 20, o versículo 1. E o versículo 7 também. O versículo 1 diz assim: que o Senhor responda ao seu clamor em tempos de sofrimento. O nome do Deus de Jacó o guarde de todo mal. O 7 diz: alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. O versículo 1, o salmista vai dizer assim: que o Senhor responda ao seu clamor. Responda é uma reação. Você clama e o Senhor responde. Leda que você, nessa fase da sua vida, nessa nova fase, nessa nova primavera, que essa palavra ela dê fruto no teu coração de maneira tal que não haja dúvidas acerca de que o Senhor está pronto para responder o seu clamor. A partir do momento que você conta para o Senhor o que é que você está passando, o que é que você está vivendo, quais as dores do seu coração. Quando você clama ao Senhor, Ele responde. Deus, Ele não tem obrigação de nos responder o que nós não estamos perguntando a Ele. Ele usa da sua misericórdia e vem falar conosco. Mas Ele está dizendo: clama a mim e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É o mesmo Deus que fala conosco através do salmista Davi, quando diz assim: que o Senhor responda ao seu clamor. Existiu um clamor, existiu um entrar no quarto, fechar a porta e desabafar para o Senhor. Onde é que dói? Onde é que a gente está sofrendo? Qual é a área da vida que está nos causando desespero? Às vezes a gente tem tanta facilidade para expor as nossas dores para as pessoas, mas não temos para fazê-lo para o Senhor. Mas o salmista Davi, ele vai dizer assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos. É ele falando em coisas materiais. Aí ele lembra para nós, Leda, o que eu quero lembrar para você. Ele diz: mas nós confiamos no nome do Senhor. E eu quero
parafrasear esse texto dizendo assim: mas nós não somos eles. Nós não somos das pessoas que confiam somente uns nos outros, ou em seu dinheiro, ou em sua fama, ou em seus números, ou nas coisas materiais. Nós confiamos no nome do Senhor, porque nós servimos ao Senhor. Eu quero te lembrar hoje, no dia do teu aniversário, que você serve ao Senhor. Ele ainda é o melhor amigo que nós poderíamos ter. Ele ainda é socorro presente no dia da angústia. Ele ainda é um braço forte que nos segura, que nos socorre. Nós não somos como os que confiam no seu próprio dinheiro, na sua própria glória, na sua própria influência. Nós não confiamos em nós. Eu preciso que você lembre disso. E que todo esse ano, dessa nova primavera, que o Senhor tem te concedido viver com vida e saúde na presença dele. Ainda que em alguns momentos da vida tenha algo que não esteja da maneira que você queria, você está de pé. E isso é motivo de agradecer. Que nesse novo ciclo, nessa nova fase, haja uma certeza fixa no seu coração. Você não é mais uma na multidão. Você não é mais uma que vai da forma que o mundo vai. Não. A sua confiança precisa estar no Senhor. Você faz menção no nome do Senhor. Você clama ao Senhor. Você não confia em carros nem em cavalos. Você confia no Senhor. E é somente do Senhor que vem o teu socorro. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor continue te dando vida. Que o Senhor continue te dando vitória. Que o Senhor continue sustentando nas tuas mãos e te fazendo companhia. Porque o nosso melhor amigo continua sendo Jesus. O nosso socorro presente na angústia continua sendo Jesus. O nosso amigo inseparável continua sendo Jesus. Quando todas as esperanças acabam, quando todos os recursos terminam, quando a gente olha para um lado e para o outro e a gente não tem o apoio que queria, a gente não tem a escuta que queria, a gente não tem o recurso financeiro que queria, o salmista Davi, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, existem versões bíblicas que diz: de nada tenho falta. Por quê? Porque ele é o meu pastor. Porque se ele não me falta, nada me falta. É o Deus que disse a Moisés: diga, eu sou o que sou. Me enviou a voz. Como assim eu sou o que sou? Eu sou, Moisés, o que você precisar que eu seja. Então, se falta água, ele é água. Se faltar luz, ele diz que é a luz do mundo. Se faltar pão, ele é o pão da vida. Tu entende? Se faltar alegria, ele é a videira verdadeira. Ele é a fonte da alegria. O que é que está te faltando? Ele está dizendo: clame. Clame que no teu clamor tem resposta. Clame que no teu clamor tem socorro. Clama que no teu clamor tem auxílio, tem abraço, tem cura, tem libertação, tem respaldo do céu para quem clama. Às vezes a gente quer algo do Senhor, mas a gente não tem colocado nosso joelho no chão para dizer para ele o que é que a gente precisa. Existe uma barreira tão grande impedindo para que a gente não entre no lugar secreto da oração. Mas o Senhor continua lá nos esperando. E o Senhor, ele não está criando expectativa acerca do que é que a gente vai falar. Ontem eu ouvi uma pregação que falou muito comigo. Que disse que onde Deus exerce a maior paciência com a gente é quando a gente está orando. Porque a gente não sabe como orar. E a gente dobra os joelhos. E tem horas que a gente fala cada coisa que se o Espírito Santo não peneirar, meu Deus, o que seria de nós? Mas o amigo Jesus, ele tá ali, dizendo assim: eu quero que tu abra o teu coração. Eu não quero que você finja. Eu não quero que você fale palavras bonitas. Eu não quero que você faça redação para tirar 1000 no Enem. Não, aqui não é uma redação. Aqui tu entra e abre o teu coração. Se tu quiser entrar na minha presença só para chorar, eu vou conseguir interpretar as tuas lágrimas. Se tu entrar na minha presença só para desabafar, se tu só quiser ficar quietinha aqui chorando,
ou só quietinha, calada de joelhos, eu estou aqui. Jesus, ele está nos ensinando tanto, e essa palavra já é para todas nós. Para cada ação existe uma reação. E a reação de Deus para o teu clamor é a resposta. Ele é um Deus de resposta. Ele ainda responde crente na terra. Eu não estava muito bem ontem e como todas nós vivemos e passamos, existem dias e dias. Tem dias que a gente tá pela misericórdia. Amém, Priscila? E tem dias que a gente pega o céu com a mão e tem dias que nem tanto, não é? E ontem foi daqueles dias que eu tava, eita Deus, venha cá. E muita dor de cabeça. E a dor de cabeça não foi nenhuma causa material, sabe? Quando a gente vê um motivo pra ficar aperreado. Não foi. Tá tudo bem de fato. Mas aquele dia que a gente não tá bem. E glória a Deus. Ele é de fato, Amanda, o teu apoio. Ele é. E eu fui fazendo o que eu precisava fazer. À noite eu já estava melhor. Meu marido chegou, eu arrumei minha casa, fiz o que eu precisava fazer. Meu marido chegou, a gente ficou conversando, assistiu, depois eu fui dormir. Quando eu fui dormir, eu demorei muito pra pegar no sono. Eu peguei no sono e logo em seguida, meu marido quando chegou na cama, eu acordei e não consegui mais dormir. E eu fiquei inquieta. E depois eu consegui dormir. Quando eu consegui dormir, foi socorro. Foi sim, espiritual. Quando eu consegui dormir, eu tive um sonho assim, horrível. Horrível, horrível. Horrível dos horríveis, horríveis. Aí, a gente tá num propósito para o evento de novembro. Inclusive, eu gostaria de dizer a vocês que ainda tem vaga para quem quiser participar. Serão mais de 24 horas. Só a gente e Jesus. Vai ser tipo um retiro. Sem celular. Só a gente e Jesus, a palavra e o coração rendido para Jesus tratar. E o nome do evento é Eleitas. E nós estamos já há 2 meses orando por isso. Nas madrugadas e no jejum. E ontem foi o dia de orarmos pelo evento. E eu acordei daquele sonho. Jéssica vai. Jéssica vai estar aqui. Vamos, Carla, amiga de Águida. Águida disse que se você vier, ela vem. Venham vocês duas, ainda tem vaga. Célia Brasil vem. Sim. E aí, quando eu acordei daquele sonho, eu perdi o sono. E fiquei, meu Deus do céu, que horas deve ser? E fiquei esperando. Vai ser aqui em Pernambuco. Vai ser em Pernambuco, vai ser em Gravatá. Eu pego vocês no aeroporto e a gente vai passar o sábado e o domingo juntas. Vai ser tremendo. E quando eu acordei, eu disse, será que já é 3 horas? Mas o celular não despertava. E quando eu sentei na cama, que eu olhei, 3 horas da manhã. Vim para os joelhos, orar, conversar com o Senhor. E quando foi hoje pela manhã, eu acordei melhor, graças a Deus, mas com algumas indagações acerca do sonho. Vem assim, bora, Lúcia. E eu recebi um áudio de Águida, que foi uma resposta de Deus para minha vida. E eu disse, meu Deus, tá eu na academia querendo chorar. Eu digo, ô Jesus, que bom que o Senhor ainda levanta pessoas para orar por nós quando a gente não tem força, ou para guerrear como reforço quando a gente tá orando, mas tá precisando clamar mais do que a nossa voz consegue, e tu manda reforço. Eu fiquei tão, meu Deus, eu senti um cuidado tão grande de Deus acerca daquilo ali que eu tava ouvindo e do que o Senhor falou comigo. E eu sinto, como eu já disse a vocês, eu sinto as orações chegando, eu sinto que eu só tô de pé por causa das misericórdias de Deus e da oração dos santos, né? E eu falando com Érica agora pela manhã, Érica também me mandou outro áudio gigantesco. E ela disse, amiga,
Eu tava orando por tu também ontem e foi diferente. Eu digo, oh meu Deus, que coisa boa, Jesus. É cuidado. É quando a Bíblia diz assim, ele resgata, de fato. É quando a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. É muito, oh glória a Deus, lindo, graças a Deus. Vocês me carregam na oração, eu sinto isso. E é quando eu digo a vocês, clamem, não parem de clamar, porque tem resposta no clamor. Até o... Ai, Jesus, é uma oração e vem resposta. Amém, Bianca, a paz do Senhor, tem resposta para o teu clamor. Deus incomoda pessoas que nunca te viram para entrar na brecha da oração pela tua vida. Deus manda a resposta física, Deus manda a resposta material, Deus manda a resposta como renovo para a tua alma. Clama, não cessa de orar. Amém, Fabiana? Confia no Senhor, não existe lixão de oração. Às vezes a gente tá errando porque a gente também entra na presença de Jesus e só quer falar. Só quer falar. Que conversa é essa? Que só tu que fala e tu não espera Deus te falar nada. Entra na presença de Jesus e fica lá. Fica lá. Gasta tempo de joelho. Fecha o teu olho e diz assim, ô Jesus, eu vou ficar só aqui. Para o Senhor limpar minha mente. Se o Senhor quiser falar, o Senhor fala. Se o Senhor não quiser também, fica à vontade. Eu quero ficar aqui. Faz isso. A gente não gosta, né? Quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente não precisa estar perto dela. Só, amém, Carol, graças a Deus. Só se estivermos com um bom assunto ou com algo bom para oferecer. Não, a gente só quer a companhia daquela pessoa. Não tem gente que a gente fica muito confortável só de estar perto. Então, nem precisa conversar, faz isso com Jesus. Jesus, eu quero ficar de joelho aqui, só eu e o Senhor, mesmo que eu não tenha nada para falar, o Senhor já me conhece. Quero só ficar aqui caladinha contigo hoje. Trata meu coração enquanto eu tô aqui. E passa um tempinho ali. Tem dias que a gente quer conversar e a gente conta tudo. Tem dias que ele quer bradar e ele brada mesmo. Hoje eu já chorei que só eu e ele aqui. Ele me envolveu no mistério, eu digo, eita, como eu precisava. Mas a Bíblia diz, clama a mim e eu responder-te-ei. Ou seja, não existe a possibilidade de você entrar na oração e sair sem resposta. Ele está dizendo, você está clamando a quem? Tem resposta. Ele diz, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei. Ou seja, eu vou te responder e eu vou anunciar coisas novas. Eu vou responder as tuas perguntas e eu vou te fazer entender coisas que tu ainda não sabes. Eu vou te mostrar informações que tu não me pedisse. Anunciar algo que vai acontecer, que excede os teus pensamentos. Isso é a oração. Clama a mim, eu vou responder o teu clamor e eu vou te anunciar coisas grandes e firmes. Ou seja, não é algo que ele fala e corre o risco de ser quebrado. Ele está dizendo é firme. O que eu vou anunciar para você, ainda que você não esteja vendo, é certo. É prego batido e ponta virada. E você não sabe. Tudo isso através da oração. Então, clame a Ele. Jesus é tão bom, mas Ele é tão bom. Ele é tão bom. Bíblias de papel, porque é um privilégio que nós temos. João, capítulo 19, versículo 1 em diante. Amém, Nil. Estamos a caminho do Calvário. E eu quero ler com vocês, pausadamente, ruminando esse texto, aprendendo o que é que Jesus quer comunicar para a gente aqui.
E eu acho que é uma coisa que a gente precisa começar a ter uma consciência. É acerca da crucificação. A gente não pode banalizar o Calvário. E amém, Leida. Amém. A gente não pode banalizar o Calvário e a gente não pode achar. Tem, Lindy. Tem sim. Acredite, tem. A gente não pode ouvir sobre a crucificação de Jesus sem sentir o constrangimento da dor. Então, a gente vai ler o capítulo 19 e o meu pedido para o meu amigo Espírito Santo, que eu sei que ele é meu amigo e também é amigo de vocês, é que ele nos faça sentir o que foi que aconteceu no Calvário. É que a gente nunca mais venha ouvir sobre o sacrifício de Jesus na cruz e venha achar que foi comum, que foi uma coisa que devia ter acontecido mesmo e tá tudo bem. Eu já tô chorando. A gente precisa olhar para o que Jesus passou e a gente precisa nos enxergar como indignos mesmo e merecedores. Não tem nada de bom em nós e a gente tem muita coisa a ser consertada. A gente precisa parar de olhar para os outros como que só os outros precisassem de conserto e a gente não. A gente precisa se ver como quem precisa de conserto. Dia após dia. A nossa oração, ela precisa ser despida de orgulho, sabe? A gente precisa abrir mão do nosso orgulho, do nosso ego, de achar que a gente ora muito, que a gente faz muito, que a gente prega muito, que a gente é muito bom, é muito santo, é muito isso, é muito aquilo. E só as pessoas que precisam ser transformadas e a gente não. O Calvário, ele é algo que aconteceu em conjunto para todos, de maneira universal, mas é algo que, ao mesmo tempo que é universal, é particular. Tudo que Jesus viveu aqui e sofreu, que eu vou ler junto com vocês, a gente precisa ouvir isso sem enxergar o público, sem enxergar o plural. Eu quero que você leia cada palavra dessa e você veja um Deus olhando fixamente no seu olho e escolhendo passar por isso, por causa da tua vida em particular. Para que a gente pare de pensar no outro, com dedos apontados. Comece a pensar nos outros no que diz respeito a ajudá-los, mas não para apontá-los. A gente precisa começar a pensar em nós como quem precisa de resgate do céu e de mudança todos os dias. Porque Jesus, ele conta conosco. E Jesus não vai usar soldados feridos. Jesus vai usar soldados disponíveis a se render ao seu cuidado. E o Calvário nos molda. O Calvário nos lapida. O Calvário nos prepara para o que Deus tem para nós. Então, meu pedido é que o Espírito Santo, nosso amigo, nos faça sentir esse texto. O versículo 19 vai dizer assim: Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. E depois puseram nele um manto vermelho. Zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E batiam em seu rosto. Ontem nós lemos um texto da negação de Pedro e o primeiro diálogo entre Pilatos e Jesus. E quando Jesus tomou a primeira bofetada no rosto foi na sala de Anás. Foi só o começo do sofrimento, foi só o começo das agressões físicas. E a gente está agora no capítulo 19, que diz que Pilatos mandou açoitar Jesus. Tinha uma multidão mandando.
crucifica, mata, acaba com ele. Os judeus não poderiam fazer, então colocaram na mão de Roma, os judeus, o seu povo. Ele veio por eles, pelos judeus. E os judeus não quiseram, o seu povo não quis. E a Bíblia diz que Pilatos, na ideia de suprir o grito das pessoas, o que as pessoas queriam que acontecesse, ele mandou açoitar Jesus. E quando ele mandou açoitar Jesus, a intenção do coração dele era, talvez com os açoites eles achem que é o suficiente. Supra, de certa forma, o desejo deles por uma certa justiça para essa revolta que eles estão sentindo acerca desse homem. E a Bíblia diz que Pilatos açoitou Jesus, e quando Pilatos açoita Jesus, os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. A gente começa a enxergar a ingratidão humana quando a gente vê soldados, Pilatos ok, era um ímpio, era um governador cheio de ego, cheio de orgulho, né, soberbo, que fazia o que bem queria e o que entendia como certo. E até aí a gente entende. Mas a gente estudou que quando Judas foi prender Jesus, tinha um homem, servo do sumo sacerdote, junto com os soldados, que Pedro tirou a espada e cortou a orelha dele. Ele estava junto com os soldados para prender Jesus. Era um deles. Jesus pega a orelha de Malco e coloca no lugar. E aqui a gente vê os soldados. Malco estava junto com esse grupo aqui e notícias correm. Mas a gente é ingrato a ponto de Jesus ter oferecido uma cura para nós, um favor, um socorro, e logo em seguida a gente escarnecer dele. Logo em seguida a nossa reação ser igual à reação desses soldados que zombavam deles, pegaram uma coroa de espinhos, colocaram em sua cabeça e gritaram: "Salve, Rei dos Judeus", e batiam em seu rosto. Nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando de um Jesus que não fez nada de ruim nessa terra. Nós estamos falando de um Jesus que só fez o que era bom, que sentou com a corja da sociedade para garantir para eles um futuro. Um Jesus que curou a filha de um centurião, um Jesus que foi lá na casa de Jairo, um Jesus que ressuscitou a Lázaro, um Jesus que limpou o templo, que era tudo que os fariseus queriam, era limpar o templo com a hipocrisia deles. E Jesus foi lá de fato e de verdade e fez a limpeza que precisava ser feita. Mas a cegueira humana era tanta que eles não viam Jesus assim. Eles viam Jesus como alguém que era ruim, era mau, era um prejuízo para a sociedade. E eles precisavam matá-lo. E a Bíblia vai dizer que eles diziam: "Salve, Rei dos Judeus", e batiam em seu rosto. Pilatos saiu outra vez e disse ao povo: "Agora vou trazê-lo aqui para vocês. Mas fique bem claro, eu o considero inocente." Pilatos pega Jesus, leva para a frente do povo. Jesus ferido, ensanguentado, porque Jesus apanhou com azorrague, e a ponta da azorrague tinha ossos, e a cada lapada nas costas, chicotada de azorrague, eram diversos cortes. Era para mais de 12 cortes por chicotada. Então, acredite, Jesus já estava totalmente machucado. E a Bíblia vai dizer que
Pilatos pega Jesus todo machucado, com uma coroa de espinhos. Estudiosos vão dizer que os espinhos eles eram maior do que 10 centímetros. Então, acredite, eram espinhos muito grandes. E eles cravaram na cabeça de Jesus. Então, imagina a cena. Jesus foi levado para aquela multidão faminta. E quando aquela multidão vê Jesus, e Pilatos acha que eles vão ter o mínimo de pena e decidir soltar Jesus. Pilatos diz: vejam aqui. Aqui está o homem. E aquela cena, para qualquer um de nós, com o mínimo de coração que a gente tem, por pior que a gente seja, a gente não gosta de ver essas cenas, minha gente. Eu não sei vocês, mas eu não gosto de filme de luta. Eu não gosto de nada dessas coisas que eu veja uma pessoa machucada. O mínimo, a gente já acha tão ruim. E Pilatos pega Jesus totalmente machucado e leva para frente daquela multidão, com o pensamento de que para ele seria o suficiente, quando, surpreendendo a todos, inclusive a Pilatos, a multidão grita: crucifique-o. Crucifique-o. Era a pior expressão que alguém poderia dizer. Era literalmente o coração do povo sendo exposto, sabe? O que é que restou de nós com o pecado? Jesus, ele viu tudo aquilo e era com ele. Ele desceu por amor a esse povo que estava gritando: crucifique-o. E Pilatos diz: levem-no vocês e crucifiquem-no. Eu o considero inocente. Um romano, um pagão, estava dizendo: eu não vejo pecado nele. Os líderes judeus disseram assim: pela nossa lei, ele deve morrer, pois chamou a si mesmo de filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou ainda mais amedrontado. A religiosidade é assustadora. Eu quero te dizer que a religião é importante, mas a religião sem a intimidade com Cristo mata. Porque a religiosidade dos fariseus trazia para eles uma certeza de obras. E eles eram apegados às leis de uma maneira tão completa que eles queriam seguir o que estava escrito no papel, mas eles estavam tão cegos a ponto de não ver que o Filho de Deus, o Messias das Escrituras que eles carregavam, estava na frente deles e eles estavam gritando: crucifiquem-o. Às vezes a gente está perdendo de romper com Deus um nível que Ele quer se apresentar para você. Ele quer que você ouça a voz dele. Ele quer que você chore na presença dele. Só que às vezes a gente não está rompendo para viver isso. Sabe por quê? Porque a gente acha que Jesus só pode se apresentar para nós do jeito que a gente acredita que seja. Porque a gente acha que Jesus ele se resume à minha capacidade de pensar que ele pode se apresentar. E ele está dizendo para a gente: e se eu quiser me apresentar para você de uma forma que eu não me apresentei à sua mãe, de uma forma que eu não me apresentei à sua avó? E se eu quiser fazer com você algo que ninguém na sua família viveu, você vai me dizer que não sou eu? Você vai me dizer que é quem? Isso é a religiosidade tomando conta de nós. Nós não temos o desejo de romper. A gente não quer se esforçar para abrir a Bíblia e meditar na Escritura e dizer assim: Jesus, fala comigo algo que tu não falou com ninguém ainda nesse texto. Fala comigo acerca desse texto, algo que foge do que eu já ouvi na igreja. Eu quero te dizer que Jesus, ele quer mais de você do que as 2 horas de culto. Jesus, ele quer mais de você do que a liturgia de culto. Você precisa entender
que ele não quer metade de você. Ele não quer você 2 horas na igreja por semana e fazendo o que bem quer durante a semana em casa. Não, Jesus quer você por completo. Ele quer você no secreto com ele quer você com a Bíblia aberta ouvindo ele falar com você. E ele quer que você esteja em comunhão com a igreja, porque é extremamente importante. É uma junção de coisas. Os fariseus não tinham intimidade. Os fariseus só tinham letra. Os fariseus só tinham palavras. Eles não tinham a vida, a intimidade. E foi o excesso de palavras que fez com que eles crucificassem o Filho de Deus, para se cumprir o que estava escrito. Mas a gente precisa aprender com isso. A gente precisa entender que Deus ele quer mais de nós, que a intimidade excede a letra. Existem pessoas que nunca serão capazes de ouvir as experiências que nós temos tido com o Senhor. Existem pessoas que nunca poderão saber de algumas experiências, de alguns sonhos, de algumas visões que Deus nos dá. Por quê? Porque são limitadas às letras. Tu entende? E a gente não pode se moldar a isso. Tenha seu coração tão rendido aos pés do Senhor a ponto de saber que se Ele quiser te tomar em línguas estranhas e te arrebatar no espírito e te mostrar sonhos e visões, Ele pode fazer. Ainda que alguém diga, eu não acredito, é sobre o teu nível de intimidade e o particular que Ele tem com você. Existem pessoas que se a gente disser, eu vi, vai dizer é mentira. Mas foi você que viu, foi você que viveu. Então agarre-se você no que Deus tem mostrado a você. Porque os fariseus, eles acreditavam apenas no que os olhos deles podiam ver. E tem gente que só vai acreditar no que os seus olhos podem ver. Tu entende? Tem gente que a gente pode dizer, ó, Jesus me mostrou uma roda grande rodando dentro da roda pequena e era um monte de olho e se movia sem se virar e a gente diz, eita, meu Deus, que mistério, coisa linda. Porque quem tem intimidade e quem também vê, acredita quando alguém que tá vendo diz que tá vendo. Mas tem gente que tá só na letra. Tem gente que tá só na lei. Tu entende? Tem gente que não tá rompendo. É por isso que precisa existir um conjunto. Precisa ser palavra e oração, oração e palavra. Se tu for só pra ciência, se tu for só pra história e tu não romper a cortina da oração pra ele te mostrar segredos ocultos e escondidos, também fica uma limitação na tua mente que tu acha que Jesus só pode fazer assim. Mas quando tu junta a oração e a palavra, é a junção perfeita para que o Senhor te mostre coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tu consegue entender? Porque a palavra nos respalda e a oração vai nos mostrando. É preciso andar em conjunto. A gente tá vivendo um tempo onde tá tendo um desequilíbrio. Tem gente que tem muita letra e não tem unção. E tem gente que ora muito e não lê a palavra. E essa história de orar muito e não ler a palavra, também a conta não fecha, porque a gente tá vendo um monte de gente meio aluado, falando umas coisas que a gente diz assim, mas isso aqui não tá nunca na vida que tá na palavra isso. E a primeira profecia é a palavra. Se foge da palavra de Deus, não é profecia. Tu entende? Se foge do que está escrito aqui nos 66 livros da Bíblia, não é a verdade do Evangelho. Então é preciso andar em conjunto. Deus está contando com pessoas nesse tempo que oram e leem a palavra. Deus está contando nesse tempo com gente que não foca só em um. Eu estou orando e lendo. Eu estou orando a palavra. Eu estou orando para ler a palavra. Eu estou pedindo para viver a palavra. E se Jesus quiser me mostrar algo extraordinário e inédito dentro dessa palavra, fique à vontade. Tu estás entendendo? Os fariseus, eles tinham muita letra.
mas não tinha intimidade. E eles chegaram ao ponto de dizer: crucifique, porque ele está dizendo que é filho de Deus, então ele precisa ser morto. E a Bíblia diz que Pilatos levou Jesus de volta para dentro do palácio e perguntou a Jesus: de onde? Veja, tudo que Jesus fala, tudo que Deus falou através dos profetas, ele é fiel para cumprir, passe o tempo que passar. Porque Isaías profetizou no capítulo 53. Ele disse: como ovelha muda, ele foi levado ao matador. Ele não deu uma só palavra. Ele não se defendeu. Não tinha acontecido ainda. E Deus já estava mostrando a Isaías coisas grandes e firmes. Ele dizendo: tu não vai ver, Isaías, mas eu vou te mostrar. Ele vai, o Messias, ele não vai dar uma palavra. Ele vai ser levado como ovelha muda. Ele não vai se justificar por amor a esse povo. Pilatos já estava inocentando ele. Imagina se ele falasse. Então ele não respondeu. E Pilatos disse: por que você se nega a falar comigo? Não sabe que eu tenho autoridade para soltá-lo ou crucificá-lo? E Jesus olha para Pilatos e diz assim: você não teria autoridade alguma sobre mim se esta não lhe fosse dada de cima. Tu estás entendendo? Que a gente precisa pisar nesse chão aqui, entendendo que se somos alguma coisa ou pensamos ser, é porque o Senhor nos deu. O pouco que temos, só temos porque Ele nos deu. A gente não pode subir a régua para Pilatos porque nós não somos governadores. A gente precisa nos adequar a essa régua e nos ver no lugar de Pilatos, porque às vezes a gente acha que o nosso dinheiro, o nosso título, a nossa fama, os nossos números, o nosso bom trabalho, a nossa vasta lista de clientes nos dá respaldo. E o Senhor está dizendo assim: tu só tem alguma coisa porque eu te dei. Toda autoridade foi dada a mim. E eu distribuo a quem eu quero, como eu quero, quando eu quero. E ele diz: portanto, aquele que me entregou a você, ou seja, os fariseus, tem um pecado maior. Então Pilatos tentou libertá-lo. O romano tentou libertá-lo. Mas os líderes judeus gritavam: se o Senhor soltar este homem, não é amigo de César. A que ponto chegou o pecado dos judeus? Os judeus que diziam que só adoravam a único Deus e não reconheciam César como seu rei, agora estavam dizendo a Pilatos: se você soltar Jesus, você não é amigo de César. Quem se declara rei se rebela contra César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora novamente e se sentou no tribunal, na plataforma chamada Pavimento de Pedras, em aramaico, Gábata. Era por volta de meio-dia, no dia da preparação para a Páscoa. E Pilatos disse ao povo: vejam, aqui está o seu rei. Fora com ele, gritaram. Fora com ele, crucifique-o. Tinha acordo não. O povo estava com sede de sangue, do sangue de Jesus. E isso foi permissão de Deus. Era para se cumprir as escrituras por mim e por você. E Pilatos diz assim: o quê? Crucificar o seu rei? Em resposta, os principais dos sacerdotes gritaram: não temos outro rei além de César. O nível que chegou. Então Pilatos lhe entregou Jesus para ser crucificado e eles levaram Jesus, carregando a própria cruz. Jesus foi ao local chamado Caveira.
lugar da caveira. Em aramaico, Gólgota. Eu quero que vocês imaginem essa cena aqui, porque é sério que a nossa mente consegue. Jesus tinha passado pela mão de Anás, pela mão de Caifás, pela mão de Pilatos. Jesus vai para a multidão, volta para Pilatos. Vai para a multidão de novo, volta para a sala de Pilatos. A gente acabou de ler isso aqui. Jesus já estava mentalmente esgotado. Isso eu estou falando de carne e matéria. A gente é questionado 3 vezes, a gente já está querendo largar o pau da barraca, juntar o pau da barraca e dizer assim, eu não nasci para isso. Mas eu quero que você entenda o que foi que Jesus passou. Porque Jesus, ele foi para Anás, para Caifás, para Pilatos, para a multidão, para Pilatos de novo. E ficou nesse vai e vem. Jesus apanhou, Jesus estava extremamente machucado, fora os soldados escarnecendo dele. A sua cabeça estava com uma coroa de espinhos cravado nela. Então entenda que coisa terrível. Quando eles decidiram colocar uma cruz para Jesus carregar. Carregando a própria cruz, com as costas dilaceradas e o peso de uma cruz. Ali, eles o pregaram na cruz. Outros 2 foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. O Evangelho de Jesus segundo escreveu João não fala com detalhes como os outros evangelhos, como Mateus, Marcos e Lucas, fala sobre a crucificação. Mas Jesus, ele levou a parte horizontal da cruz, nas costas, pela via dolorosa, totalmente moído e machucado. E depois daquele momento de dor, de escárnio, onde as pessoas estavam olhando e achando bom aquilo que Jesus estava sofrendo, porque só quem estava sentindo de fato aquela dor, além de Jesus, era quem estava muito próximo a ele, ou seja, sua mãe e os seus discípulos próximos. O resto do povo que usufruiu dos milagres, que precisou de receber cura, que ia atrás de Jesus, comer do pão e do peixe que ele multiplicava, estava olhando aquela cena e gostando daquilo e gritando crucifica-o. E João vai dizer, ali eles o pregaram na cruz. Outros 2 foram crucificados com Jesus, um de cada lado e ele no meio. Pilatos colocou no alto da cruz uma placa que dizia Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. O lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego, de modo que muitos judeus podiam ler a inscrição. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos, mude a inscrição de Rei dos Judeus para ele disse, eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Depois que os soldados crucificaram Jesus, repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa túnica, numa única peça de alto a baixo. Davi falou sobre isso no capítulo 27, número 27 de Salmos, se eu não estou enganada. Davi já havia profetizado sobre isso. Eu gosto da Bíblia porque existe respaldo na palavra. Quando os maus... Não é o 27.
eu tinha marcado aqui. Só um momentinho pra gente ler a referência. Pra gente acompanhar a referência. O versículo 23. Salmos 22 e 18. Abre aí, Salmos 22. Salmos 22, versículo 18. Repartem minhas roupas entre si e lançam sorte por minhas vestes, porque tudo o que está escrito na palavra de Deus tem que se cumprir. Tudo que Deus fala, independente do tempo que passe, vai se cumprir na íntegra, e não foi diferente com Jesus. Eles pegaram a túnica de Jesus e, como a túnica era sem costura, eles fizeram um sorteio para ver com quem ficaria. E ele diz, isso cumpriu as escrituras que diziam, repartiram minhas roupas entre si e lançaram sorte por minhas vestes. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao lado do discípulo a quem ele amava, disse-lhe, mulher, este é seu filho. E ao discípulo disse, esta é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Eu quero fazer uma pausa rápida aqui, só para te dizer que todo tempo, Jesus se preocupou com os seus discípulos e com os dele. Não existiu um momento sequer em que Jesus pensasse nele, no que ele estava sentindo, na sua dor ou no seu sacrifício. Porque naquele momento de dor, carregando a cruz, crucificado, machucado, moído, ele olhou para Maria e ele entendeu que Maria era um ser humano. Estava sentindo das maiores dores do mundo, que era perder um filho. E mesmo sabendo que um filho não substitui o outro, ele não quis deixar ela sem. Ele olhou para ela e disse, João, a partir de agora vai ser o teu filho. E é muito interessante, porque como é que Jesus, ele tá no momento daquele, mas ele se preocupa no que a gente vai sentir, no que Maria estava sentindo. A gente precisa parar de uma vez por todas, com essa ideia de credibilizar quando Satanás vem dizer que ninguém se importa com a gente. A gente precisa começar a responder a Satanás, cale a sua boca, porque no último momento de Jesus em carne aqui, ele ainda se importou com os meus sentimentos. A palavra de Deus é para nós. A Bíblia diz que Jesus, ele olhou para Maria, ele viu a dor que Maria estava sentindo e ele se preocupou em dar João como filho para Maria. Tu tá entendendo? E como a palavra de Deus é para nós, eu preciso entender que não existe nada no mundo que faça Jesus deixar de pensar em mim. Tu tá entendendo? É exatamente isso, Alexia. E é constrangedor, porque nós paramos de pensar em Jesus por qualquer coisa. Qualquer dinheirinho a mais na conta, qualquer oferta melhor, qualquer coisa que venha nos beneficiar, a gente nega Jesus. Qualquer coisa que venha brilhar os nossos olhos e afagar o nosso ego, a gente deixa Jesus de lado e a gente vê Jesus em dor, olhando para Maria e dizendo assim, vai ficar sem filho nada? Eu vou dar João. E eu quero te dizer quem era João. João era um discípulo, João era o discípulo do amor. Ele poderia ter dado outro discípulo a Maria, mas tu enxerga Jesus escolhendo o melhor deles. Não que tenha melhor nem pior,
mas de personalidade, de caráter, de fala. Eu olho para João e eu vejo alguém que deitou no ombro de Jesus. E tu entende que não é todo mundo que deita no ombro. Para deitar no ombro, você tem que ter uma linguagem de amor, de toque. Você tem que gostar de abraçar. Você tem que ter um carinho a mais, um afago a mais. Tu vê Pedro deitando no ombro de Jesus. Tu vê Tiago deitando no ombro de Jesus. Tu vê Tomé. Não. Mas a gente vê João. A gente vê João sendo conhecido do sumo sacerdote. É o discípulo do amor. Então, Jesus pega esse discípulo e dá como filho para Maria. Eu não consigo achar coincidência. Eu consigo olhar para isso como um Jesus que se preocupa em nos oferecer o melhor para cuidar do nosso coração. Tu entende? Jesus, ele não vai te dar qualquer coisa. Jesus, ele não vai enxergar a tua dor e te oferecer qualquer coisa. Jogar qualquer coisa no teu colo para suprir tua necessidade do momento. Jesus, quando ele chega, acredite, ele vai te dar o melhor. Jesus, quando ele decidir se apresentar para você, ele vai te apresentar algo que vai cuidar do teu coração. Ele não vai te dar qualquer coisa de qualquer maneira. No último momento da sua vida humana aqui, matéria, Jesus ainda se preocupou em dar a Maria, a sua mãe, o discípulo do amor como filho. Meu Jesus do céu! Daquele momento em diante, o discípulo recebeu em sua casa. O 28. Jesus sabia que sua missão havia terminado e para cumprir as escrituras disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha com vinagre, de modo que ensoparam uma esponja no vinagre e colocaram na ponta de um caniço de isopo. E ergueram até os lábios de Jesus. Depois de prová-la, Jesus disse: está consumado. Então inclinou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação e os líderes judeus não queriam que o corpo ficasse pendurado ali até o dia seguinte, que seria um sábado muito especial. A hipocrisia. Eu mato, mas no dia do culto eu não quero expor isso. Sábado é um dia especial. Sábado é Páscoa. Eu matei alguém na sexta. Mas no sábado eu não quero esse corpo exposto aqui. Tu consegue entender a profundidade dessa hipocrisia? Tu consegue entender um Jesus que fala comigo e contigo acerca disso hoje? Tá escondendo de quem? Vai esconder de quem? Eu bato na sexta, mas eu preciso tirar esse corpo daqui na sexta porque sábado é Páscoa. Páscoa é um dia especial. Por isso pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pedras dos crucificados e removê-los. Assim, os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto e, portanto, não quebraram suas pernas. Um dos soldados, porém, furou seu lado com uma lança e, no mesmo instante, correu sangue com água. Essa informação provém de uma testemunha ocular. Ela diz a verdade para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprissem as escrituras que dizem: nenhum dos seus ossos
será quebrado. Eu não sei qual é a palavra que você carrega da parte do Senhor, mas eu preciso te dizer isso com muita graça, escondida atrás da cruz e com a autoridade que me é dada pelo Espírito Santo, que independente do teu cenário atual, todas as coisas vão cooperar para se cumprir o que Deus disse. Jesus morreu antes dos soldados passarem quebrando as pernas dos crucificados, para que nenhum osso dele fosse quebrado, como dizia as Escrituras. Ele morreu antes. Cada um dos crucificados teve a sua perna quebrada, mas a Escritura disse: nenhum dos seus ossos serão quebrados. Nem que para isso ele tenha que morrer antes. Tu tá entendendo? Jesus disse o que sobre a tua casa? Vai se cumprir na íntegra. Ah, Glória, mas eu não tô vendo. Que bom que a tua surpresa vai ser maior. Que bom que tá totalmente diferente o cenário do que ele te disse. Significa dizer que foi ele que disse. Significa dizer que se fugiu da tua lógica e do teu controle é porque quem vai fazer é ele. Significa dizer que o impossível vai acontecer mesmo. Porque se fosse possível, você já tinha feito. É do jeito que Jesus disse. E olharam para aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Ainda bem que existe um José de Arimateia, né? Existe gente como a pregação de Aziz Soares, que a gente ouviu sábado passado. Existe gente que tá nos acompanhando de longe, mas no momento de dor, diz assim: eu tô aqui, eu tava vendo. Eu não falei antes, mas ocorreu de você precisar agora. E o Senhor levantar esse José de Arimateia para dizer assim: eu te ajudo. A gente precisa parar de pedir para que o Senhor afaste a multidão. Porque muitas vezes a gente se incomoda e diz assim: bando de fofoqueiro, bando de curioso, olhando a minha vida, olhando o que eu estou fazendo. E às vezes Jesus só está levantando José de Arimateia no meio da multidão, que vai se revelar no momento certo. É alguém que está te observando. E no momento que você mais precisar, esse alguém vai dizer assim: eu conheço ele, eu conheço ela, eu observava ela, eu observava ele, eu vou ajudar. Tu veio de onde? Ah, eu já te via passando, eu já te conhecia, mas tu nunca curtiu, tu nunca comentou, tu nunca falou, tu nunca veio falar comigo, tu nunca me deu a paz. Mas alguém diz assim: aprova o Senhor de ser agora. Tu entende? Meu Deus do céu. E a Bíblia vai dizer que quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha conversado com Jesus à noite. Nicodemos trouxe 35 litros de óleo perfumado feito com a mirra e aloés. Seguindo os costumes judaicos de sepultamento, envolveram o corpo de Jesus em lençóis compridos e de linho. Junto com essas especiarias, o local da crucificação ficava próximo a um jardim, onde havia um túmulo novo que nunca tinha sido usado. Como era o dia de preparação para a Páscoa judaica. E uma vez que o túmulo ficava perto, colocaram Jesus ali. Eles não tinham muito tempo. Eles precisavam agir rápido e usar o que eles tinham. Mas até nesse momento, teve cuidado. Porque Deus, ele tem pessoas para levantar, para nos ajudar.
nos últimos momentos. Quando a gente acha que acabou, Jesus ainda levanta Cirineu para dizer assim: eu cuido do que restou. Não vai se ficar de qualquer forma, não vai ser tratado de qualquer jeito, não vai ser jogado em qualquer lugar. Ainda tinha um túmulo novo para colocar Jesus. Deus está dizendo para você: eu cuido de você em todos os momentos, até nos piores. Deus tem lugar reservado para os seus. Deus tem cuidado exagerado com o seu povo. A Bíblia diz que Nicodemos trouxe 35 litros de óleo. Que exagero de óleo. É Deus dizendo assim: eu não me limito no cuidado. Nem no teu pior momento. No teu momento mais frágil, mais vulnerável, quando você não tem força, quando você não sabe o que fazer. Eu levanto pessoas de uma forma exagerada mesmo para te mostrar que eu sei cuidar de você. Para te mostrar que eu sei zelar por você. Para te mostrar que eu sei cobrir você. Tu entende? Meu Deus, eu quero ler contigo só o rodapé do 19. O 19 e 31 tem um comentário de Spurgeon. Para evitar um erro cerimonial, eles estavam dispostos a cometer crueldade brutal. Na verdade, eles já haviam cometido a crueldade mais brutal ao matar Cristo. Quão minuciosos alguns homens são em relação a um conjunto de normas meramente humanas. Muito cuidado para cumprir o que estava no papel, mas zero intimidade, zero cuidado para ouvir a voz de Deus. A gente tem que ter cuidado com isso, né? Entretanto, os preceitos divinos da lei, eles violam com impunidade. Deus nos salve de uma consciência que insistirá em algo minúsculo, que não tem nenhuma consequência, mas que nos permitirá cometer grande pecado. Ouvimos falar de um bandido espanhol que confessou ao seu padre, depois de ser assassinado um grande número de pessoas. Não seus assaltos e assassinatos, mas o fato de uma gota de sangue ter jorrado em seus lábios numa sexta-feira. E assim ele contaminou o dia da festa ao tocar em comida animal. A consciência é uma coisa estranha, mas alguns a chamam de o representante de Deus. Creio que não seja tal coisa, mas que logo se torna tão depravada quanto qualquer outro poder da mente humana. Precisamos muito mais do que a consciência para nos manter íntegros. E eu termino o texto de hoje dizendo: precisamos do Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo. Porque às vezes a gente está zelando mais pela lei do que pela intimidade. Está acontecendo um desequilíbrio em nós, porque a gente quer muita regra e é um povo que quer saber a hora exata de orar, quantos minutos orar, quantos versículos ler por dia, quantos hinos da harpa, quais números, como é que tu ora, que horas tu ora, né? A gente está muito acostumado com regras, a gente quer muita lei e pouca intimidade. A gente não quer perguntar a Jesus: Jesus, o Senhor quer falar comigo que horas hoje? Ou Jesus, vem cá, vamos conversar. A gente quer cumprir padrão, a gente quer cumprir protocolo, a gente não quer romper para a experiência pessoal, a gente não quer romper para o novo e o sobrenatural de Deus, a gente quer protocolo, a gente quer regra, a gente se cobra, a gente se pune se a gente não lê 5 capítulos da Bíblia por dia, mas quando a gente olha para a nossa vida, a gente está mentindo e não está pedindo perdão. A gente está tratando os outros mal e a gente
não tá ficando com a consciência pesada. A consciência pesa porque a gente quer cumprir o padrão da nossa mente perfeita de fariseu. A consciência pesa porque a gente acha que a Páscoa, como os fariseus achavam, Páscoa, dia santo, sábado, Shabat, não pode ter um homem morto na cruz. Mas na sexta-feira eu posso mandar matar ele. Tu consegue entender? Tu consegue entender o que é isso? Como é que pode a gente olhar para um cenário como esse, uma cena dessa, e a gente não se vê aqui? Isso aqui somos nós. Isso aqui é eu e você, que está fazendo questão por coisas tão pequenas, quando a intimidade, que é de fato e de verdade uma coisa grande, a gente não está levando em consideração. Quando o que é importante, o ouvir de Deus, o estar em Cristo, o ouvir a Cristo, está em falta. Quando o prazer por Cristo está faltando. É gente que quer saber exatamente como é que faz e quer viver de propósito em propósito para seguir protocolo, mas não quer romper para um nível de intimidade onde a gente busca por prazer, porque eu quero estar aqui. Tu tá entendendo? Eu quero ouvi-lo. É como se fosse receita, me diz exatamente o que tu usa, como é que tu faz, o que é que tu lê, o que é que tu ouve, que horas é que tu ora, como é que tu começa. E Jesus está dizendo, não é assim não. Tu quer desenvolver uma intimidade comigo ou tu quer copiar a vida do irmão? Tá entendendo? É tão particular o que Deus tem com a gente. Ele está dizendo, eu tenho cuidado de você de uma maneira tão particular para você tá copiando método de intimidade. A forma como Deus decidiu se revelar para alguém é diferente de como Ele quer se revelar a você. A forma como Glória ora é diferente da forma que você ora. A forma como Deus fala comigo é diferente da forma como Ele fala com você. Os sonhos não serão iguais, as revelações não serão iguais, a interpretação não será igual. Ele está dizendo, eu quero desenvolver com você algo particular. Eu quero desenvolver com você algo que vai além da lei, além do método, além da teoria. É muita gente muito boa na teoria e muito ruim na prática. É muita gente que quer ler uma receita de como ter intimidade com Deus, mas não quer cavar poço. Porque cavar poço exige de nós esforço, né? Método. Forma, como é que eu vou desenvolver a forma que Deus quer falar comigo? Isso eu só vou viver e saber quando eu cavar o poço, eu cavando, não é ninguém que vai cavar pra mim. Érica Félix, meu amor, eu que tava com saudade de tu aqui, te amo. A gente tá vivendo um tempo em que o Senhor está nos corrigindo. Bendito seja o Senhor que nos corrige. Bendito seja o Senhor que vai alinhando, que vai cortando as nossas arestas e vai nos moldando à medida do que Ele quer fazer conosco. Porque se Ele deixar a gente do jeito que a gente tá, a gente não sobe. Tem um mistério tão grande que Deus tem para revelar para nós. E se a gente se limitar a ficar copiando e colando o que alguém faz, a gente não vive. Deus está dizendo assim, o que eu tenho para te mostrar é tão exclusivo, é tão particular, que tu tem que parar de pedir métodos. Tu tem que parar de ficar me perguntando, o Senhor fez assim com fulano. Para de perguntar como é que eu fiz com fulano e começa a perguntar como é que eu quero fazer contigo. É um chamado de Deus desde o começo da palavra de hoje, que é o clama a mim e responder-te-ei. Clame você, tá entendendo? Desça você, cave o poço você, busque você,
Porque o que Deus tem para fazer com você é particular. É coisas grandes e firmes. Vai jorrar água quando você decidir cavar o poço. É revelação grande e firme. Água é palavra. Cava o poço. Cava esse poço. A palavra continua sendo vida. Continua sendo verdade. Continua sendo sustento. O que vai te colocar de pé é a palavra de Deus. Então, eu encerro dizendo isso. Para de buscar métodos e começa a buscar intimidade. Começa a gastar tempo com o Senhor. Começa a se derramar diante do Senhor. Existe um chamado de Deus tão específico para nós nesse tempo, que excede os propósitos. Propósito é muito bom, campanha de oração é muito bom, mas Jesus quer da gente mais do que isso. A gente é muito bom de campanha e muito ruim de devoção, né? De devocional, de prazer. A gente é muito bom para cumprir obrigação. A gente é muito bom para acordar às 7 da manhã, tomar café e trabalhar para alguém bater ponta às 8. Mas se for por prazer, experimenta ser autônomo. A gente procrastina porque é para nós, né? A gente é muito bom para chegar no culto, no horário do culto, às 7 da noite. Mas a gente procrastina o secreto em oração porque é para nós. Não tem ninguém para bater ponto. Ninguém visível. Jesus está lá. E a gente está onde? Tá entendendo? É comigo. Acredite. É muito método. E a gente quer uma folha com cronograma. Canta assim, canta assado. Eu canto quantos hinos, eu passo quanto tempo. E eu falo o que agora? E eu abro a Bíblia e eu digo o quê? E eu leio o quê? E eu escrevo o quê? E a gente quer pronta a receita, né? A gente quer o que Deus deu a alguém, mas a gente não quer cavar para Deus dar para nós. Eu quero que Glória me diga como foi que Deus fez na vida dela. Eu quero que Alexia me diga como foi que Deus está fazendo com ela, que é para eu fazer também. Porque eu quero o resultado dela. Eu não quero cavar para viver o novo que Deus tem para mim. Eu quero que Érica tá vivendo com Deus. Eu quero que Eliane tá vivendo com Deus. Então eu quero fazer o que ela tá fazendo. Que mundo é esse que a gente tá vivendo? Que Deus está dizendo assim, e o particular tá onde? E a singularidade do teu chamado? E o que eu quero fazer contigo? E o novo, o extraordinário, as coisas grandes e firmes. Tu quer a cópia? Porque a gente abre a boca e diz assim, eu quero o inédito, mas a gente quer fazer o que o outro tá fazendo. Aí ele tá dizendo assim, não tá fechando não, tu fala uma coisa e tu faz outra. Meu Deus do céu. Jesus decidiu conversar com a gente hoje, né? Ele tá dizendo assim, é farisaísmo isso. É tempo de consertar o altar. É tempo de consertar o altar e chegar na presença de Deus admitindo que a gente não tá sabendo... a gente não tá sabendo servi-lo como a gente precisa fazer. A gente tá sendo fariseu mesmo. A gente tá achando que é muita coisa. É muita coisa deixar um corpo num sábado de Páscoa e é pouca coisa matar. Tu tá entendendo? É farisaísmo. Meu Deus! Eu perdi o dia da campanha. Eita, como minha consciência tá pesada. Mas eu falei, machuquei meu irmão e ele tá triste comigo. Mas eu não vou pedir perdão, não. Besteira, ele que é sensível demais. Tu tá entendendo? Farisaísmo. E Jesus está nos chamando para um confronto, para um juntar de pés, para um recalcular a rota. Não é vergonha recalcular a rota. Às vezes a gente pensa que... Mas faz tanto tempo que eu sou crente. Como é que eu vou recalcular a rota agora?
É a oportunidade que o Senhor está te dando para aprender daqui para frente. Porque o céu é para nós. O céu é para nós. E ele diz assim, eu não quero que você fique de fora. É por isso que eu estou lhe corrigindo. Eu estou cortando suas arestas. Eu estou polindo você. Eu estou aparando o que está sobrando. Para que você suba brilhando como a luz da aurora. Polida, organizada. Vamos orar, minhas meninas. Dia de Jesus nos moldar, né? Moldar as nossas arestas. Meu Deus do céu. Jesus é bom. Continuamente bom. Quem necessita de oração? Eu e minha casa também. Ora por mim, que eu oro por tu. Na verdade, ninguém ora por ninguém. A gente apresenta, né? Me apresenta que eu te apresento. E vamos pedir ao Senhor continuamente que essa palavra, ela não saia de nós. Que a gente não viva de métodos, que a gente viva de intimidade. Que a gente tenha um equilíbrio entre a leitura da palavra e o buscar em oração. Porque existem sim coisas grandes e firmes que nós não sabemos que será revelada dele para nós, por ele a nós. E ele tem prazer em revelar. Vai pro YouTube sim, tá bom? Vamos orar, minhas meninas? Maravilhoso Deus, Pai amado. Eu quero te louvar, te agradecer, te bendizer por essa oportunidade, por essa palavra. A palavra não é minha, nunca foi nem será. Nós não temos capacidade para isso. Mas o Senhor nos sentou aqui hoje, Jesus, para dizer que está cansado dos nossos métodos. O Senhor está cansado do nosso copia e cola. E a gente só quer cumprir o que está no folheto e a gente não excede. A gente não rompe. A gente quer ir cumprindo só as leis, e a hipocrisia está nos consumindo. Tem misericórdia de nós, Jesus. Só vive o extraordinário quem está pronto para entregar mais do que é pedido, e a gente não está pronto para isso. Nós não temos capacidade se o Senhor não nos ajudar. Oh, Jesus, perdoa a nossa hipocrisia. Perdoa, Jesus, os nossos lábios falsos. Que a gente diz que te ama e diz que serve, diz que faz, mas a gente só quer fazer até ali como um mau servo, porque é a tua palavra que diz que a gente precisa fazer mais do que é pedido para ser um bom servo. E a gente não pode fazer isso olhando para o que as pessoas vão pensar ou esperando reconhecimento daqui. Então, guarda o nosso coração acerca do que o Senhor quer fazer por nós, em nós e através de nós, Jesus. A gente está olhando muito para as coisas que a gente pode ganhar. E a gente está olhando pouco para o que o Senhor já tem nos dado. Está saindo do nível da gratidão e está entrando no nível do interesse. Guarda a nossa vida, Jesus. Lapida o nosso caráter, endireita os nossos passos e guarda o nosso coração. É tudo isso que eu te peço e desde já eu te agradeço em teu nome, meu amigo. Amém. Amém, amém e amém. Minhas meninas. Que Jesus bom, né? Estende tua mão pra cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda a tua entrada e a tua saída, a paz que alinha os teus passos, a paz que perdoa-nos até aqui.
Se o Senhor não nos perdoasse, o que seria de nós? Se o Senhor não tivesse misericórdia dos nossos passos errados e os nossos joelhos vacilantes, da nossa mente fraca, da nossa língua falsa, do nosso coração frágil, do nosso caráter tão influenciável, o que seria de nós? A chamada de Deus hoje é para uma consciência onde a gente vai parar de olhar o que é que Deus precisa mudar nos outros e começar a pensar o que é que eu preciso mudar, o que é que Deus precisa mudar em mim. A gente precisa exercitar o fato de colocar, a prática de colocar os nossos defeitos escancarados no altar e dizer, tira Jesus. Porque é muito difícil, né? Dar nome aos bois quando os bois são nossos. Mas Jesus está nos lembrando. Coloca no altar. Coloca no altar os teus defeitos. Coloca no altar o que precisa ser mudado. Reconhece, porque o reconhecimento traz o arrependimento e o arrependimento traz consigo a mudança. E a mudança te mostra que Jesus vai te levar para o céu. Você não é daqui, você é do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Amanhã a gente tá junto de novo. E eu tenho uma notícia para dizer a vocês. Os pedidos das camisas estão abertos essa semana. Então, se você quiser adquirir a sua camisa, entre em contato comigo, a tua oversize, e ganhar uma Bíblia de papel, que é um privilégio que nós temos. Quem quiser entrar no grupo, pede o link no direct. Quem quiser fazer terapia com a irmã Vilma, entra em contato comigo. Deza Macedo e Sayonara no direct, que eu mando o catálogo das camisas. São mais de 78 modelos. E eu vou te mostrar a parte de trás dessa camisa que eu amo. Deixa eu virar aqui. Ó. Jesus, a luz do mundo. E é a coisa mais linda do mundo. Eu sou apaixonada. Quem quiser fazer terapia com a irmã Vilma, fala comigo no direct. Todo e qualquer assunto, fale comigo no direct. Tá bom? Deus abençoe vocês. Todo e qualquer assunto sobre as oversize, o grupo e a terapia. Tá bom? Porque terapeuta é a irmã Vilma. Eu não sou terapeuta. Deus abençoe vocês, minhas meninas. Vlog da Moura disse como fazer para falar. Entra no meu perfil e tem a opção de mandar mensagem. Tu manda mensagem. E Marina Moura disse, e vlog da One quer fazer a terapia. Então, fala comigo no privado que eu te mando o contato da nossa terapeuta. E Tatiana, os pedidos estão abertos e vão sexta-feira. Então, fala comigo no privado. Fala comigo no WhatsApp. Tem um monte de gente aí que tem meu WhatsApp. Deus abençoe vocês. Até amanhã de meio-dia. Amo vocês.